Sou ipuense de sangue de coração, sou caboclo do sertão e da serra da Diababa, terra adorada da beleza de Iracema, pra escrever em poema, a inspiração não se acaba. O ipuense, nosso Delmiro Gouveia, como a luz da candeia, não escreveu historinha. Um vencedor que por trás na memória, que colecionou história na indústria da linha. Meu Ipu, esse refúgio onde o bem se pratica. Tô com saudade de tomar banho na bica. Na queda d'água vou cair pra levantar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Sou ipuense de sangue de coração, sou caboclo do sertão e da serra da Diababa, terra adorada da beleza de Iracema, pra escrever em poema, a inspiração não se acaba. O ipuense, nosso Delmiro Gouveia, como a luz da candeia, não escreveu historinha. Um vencedor que por trás na memória, que colecionou história na indústria da linha. Meu Ipu, esse refúgio onde o bem se pratica. Tô com saudade de tomar banho na bica. Na queda d'água vou cair pra levantar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Meu povo pedia, de Assis Martins, cante as belezas da sua terra. E aqui tô eu, cantando as belezas do meu Ipu. Terrinha boa, terra onde eu nasci, terra do primeiro beijo, do primeiro gole, terra de gente boa. Oh, que saudade! É isso aí, pessoal. Terrinha é boa mesmo, né? Eu não sou ipuense não, mas já faz um bom tempo que eu moro aqui, ando aqui desde 2001 e já faz quase 20 anos já que eu conheço Ipu, né? Primeira vez que eu andei aqui foi em 95, mas assim que eu tenho uma convivência mesmo é desde 2001, e é uma terra que eu aprendi a gostar bastante, né? E aqui também não é só cidade, né? Tem também a zona rural, que é muito bonita, né? E aqui é uma região que eu conheço, o Engenho dos Belém, aqui é a Escola João de Paulo Belém, de onde saem também muitos alunos, né, para a nossa escola Alto Aragão, né, pessoal? Pois é, então vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, nossa aula de matemática de hoje, e relembrando aí que nós finalizamos nosso capítulo, né, 5, que era matemática, a parte de estatística, né, estatística básica, e quem acompanhou direitinho, quem prestou atenção, com certeza aprendeu muito, né? Foi um capítulo, de certa forma, longo, né, 31 páginas, mas a gente viu, deu para ver direitinho. Fiquei, assim, acredito que deu para ficar um aprendizado aí, para quem acompanhou. E agora, pessoal, nós vamos dar continuidade com o capítulo seguinte, né, que é o capítulo 6, a parte de matemática financeira, tá certo? Então a gente vai iniciar agora a matemática financeira. Bom, pessoal, a matemática financeira, capítulo 6, quem tiver o livro, né, em PDF aí pode acompanhar, certo? Vocês vão estar encontrando aí na página
Deixa eu ver aqui se tem página 152, certo? Quem tem o livro PDF e quem não tem, se de repente quiser que eu mande novamente, eu posso mandar, sem problemas, tá certo? Então, a partir de agora, o nosso estudo é Matemática Financeira no capítulo 6. A importância desse capítulo é que é um assunto que ele não vai ser muito importante para você só na hora de uma prova de vestibular, ou numa prova do Enem, ou um outro concurso qualquer. É um assunto que é importante, independente de você ir prestar algum concurso ou não. Independe. É importante para a nossa vida, para o nosso conhecimento do dia a dia mesmo. Para a gente entender o que é juro, entender o que é uma porcentagem, um juro simples, um juro composto, um rendimento numa poupança. A gente precisa ter esse conhecimento, né, para poder não ser enganado, né, entender também quando é que um determinado negócio pode ter algum rendimento ou não. Né? Então, se ele é bom para a gente ou não. Então, os aumentos, né, que tem no comércio, os descontos, tudo isso a gente tem que conhecer e saber quanto representa de forma real, né, para a gente. Então é isso aí. Agora, antes de nós iniciarmos o capítulo propriamente dito, que a gente já vai começar com porcentagem, para poder fazer uma revisão aqui de porcentagem, né, para poder a gente partir para a parte de juros. Aí eu vou só relembrar aqui um pouco para vocês o que seria também a parte de razão e proporção, para poder a gente fazer uma continha de regra de 3, né? Porque precisa de porcentagem, e a porcentagem ela precisa também de fazer essas continhas, né? De razão e proporção, tá certo? Então vamos relembrar aqui um pouquinho. Bom, relembrando inicialmente aqui, o que é razão, certo? O que é razão? Ora, razão, desde o ensino fundamental, que a gente conhece, né? Que é, por exemplo, uma representação aqui de um número real, né? Um número real A sobre um número real B, com B diferente de zero, né? Esse valor aqui de cima a gente chama de numerador, e o de baixo de denominador. Todo mundo já viu isso em alguma aula de matemática, denominador. O único valor que o denominador não pode assumir é zero. Ele pode assumir qualquer valor real, mas não pode assumir o zero. Por exemplo, se eu vou aqui dividir, eu posso dividir 0 por 5, né? 0 dividido por 5, eu posso dizer que 0 dividido por 5 é 0. Por quê? Porque vai dividindo, volta multiplicando, ó, e dá certo. 0 dividido para 5 é 0. E 0 vezes 5 é 0. Isso está certo. Já se eu fizer o contrário, ó, 5 dividido por 0, isso não existe. 5 dividido por 0. Se eu disser que 5 dividido por 0 é 0, está errado, porque 0 vezes 0 não é 5. Portanto, isso aqui não existe, viu? Na matemática não vai existir denominador 0. Então, a razão é qualquer valor representado aqui em forma de fração, uma divisão. É a divisão de um número por outro, tá certo? Essa representação fracionária. E quando é que uma razão A sobre B, vai ter uma proporção para ser igual a C sobre D, por exemplo? Se eu disser que A sobre B é igual a C sobre D, então aqui já há uma proporção também, tá certo? Os valores são proporcionais. Aí nós vamos ver o que é proporcional, um valor proporcional diretamente e inversamente, né? Valor inversamente proporcional. Imagine aí que uma pessoa pede uma pizza grande, né? E essa pizza, ela vai ser dividida em 8 pedaços, certo? Dos 8 pedaços, a pessoa come 4. Então, comeu 4 pedaços de 8 pedaços. Beleza. Aí uma outra pessoa, ela pede
a mesma pizza grande, né? E essa pizza não está dividida em 8 pedaços, ela está dividida em 12 pedaços, certo? Desses 12 pedaços, a pessoa come 6 pedaços, ó, 6 pedaços de 12. Se a pizza tinha o mesmo tamanho, então 4 sobre 8 e 6 sobre 12, eles têm o mesmo valor. Então, são valores proporcionais. São frações proporcionais, né? Então, isso aqui é uma razão proporcional. Eu ainda posso até simplificar. Por exemplo, 4 eu posso dividir por 2, fica 2. 8 dividido por 2, fica 4. Outra forma ainda, 2 por 2 dá 1. E 4 por 2 dá 2. Olha, terminou aqui em 1/2. Ó, comeu a metade da pizza. Esse daqui, 6 por 2 dá 3. 12 por 2 dá 6. Simplificando mais ainda, 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Perceba que em ambas as situações, o valor é 1/2, a metade da pizza, certo? Apenas foi dividido aqui em valores, em pedaços, número de pedaços diferente, mas tem o mesmo valor. Foi comida a metade da pizza, né? Tá certo? Então, nós precisamos conhecer isso aqui, porque em determinadas situações você vai ter que descobrir. Um desses valores aqui é desconhecido. Por exemplo, se eu tenho aqui um 4 sobre 9 sobre 12. Pronto, 4 de 12 aqui, né? 4 de 12. Aí, e aqui eu vou ter 6. Quanto será que vai ser aqui, ó? Né? Se aqui eu tenho 4 sobre 12, aqui eu vou ter 6 sobre quanto? Isso aqui, aí nós vamos ter que trabalhar produto dos meios igual ao produto dos extremos. Também uma coisinha que a gente sempre vê no fundamental. Então aqui, ó, 4 vezes x é 4x, né? Igual a 12 vezes 6. 12 vezes 6. 12 vezes 6 aqui, vamos ver quanto é. Não sei se a minha câmera está atrapalhando aqui a minha imagem. Vamos ver quanto é que é 12 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12. 2 leva 1. 6 vezes 1, 6 com 7. Então dá 72. Então, x é igual a 4x é igual a 72. X é igual a 72. Esse 4 está aqui no primeiro membro multiplicando. Passa para o segundo membro dividindo. Dividido por 4. Vamos dividir aqui 72 por 4. 7 dividido por 4 dá 1. O 4 só cabe uma vez dentro do 7, então só dá 1. 1 vezes 4 é 4, para 7 dá 3, baixa o 2. 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, 0. Então tá aí. Esse valor aqui de x é 18, certo? Então, se 4 está para 12, assim como 6 está para 18, na mesma proporção, tá certo? Imagine aí que, agora, isso é uma relação diretamente proporcional, né? Vamos ver alguns exemplos de valores diretamente proporcionais e outros inversamente proporcionais. Então, vamos ver aqui alguns probleminhas relacionados, né, a razão e proporção. Regra de 3 simples, né? Não vou nem falar de regra de 3 composta agora, né? Então, imagine o seguinte problema. Imagine que a nossa querida merendeira Cristiane, né? Um abraço para ela. Ela vai fazer sopa para 120 alunos e aí ela costuma colocar 8 quilos de arroz, né? Para 120 alunos, ela vai fazer e botar 8 kg de arroz. Se ela for fazer para 150, eu sei que ela nem calcula porque ela já tem a prática, né? Mas se ela for fazer para 150 alunos, ela deve colocar quantos quilos de arroz? Isso é uma proporção, né? Então, 120 vezes x, só lembrando aqui que nós estamos falando de grandezas, né? Aqui a grandeza aqui unitária, né? Aluno,
E aqui a grandeza arroz, dada em quilograma. Lembrando que grandeza, pessoal, grandeza, é bom a gente relembrar isso aqui. Grandeza é tudo que pode ser contado ou pode ser medido, né? Então, por exemplo, se você for lá na sala de aula e disser assim, a sala de aula tem 5 ventiladores, então você contou os ventiladores. Então você vai botar só um número natural 5. Tem 32 carteiras, você contou as carteiras, certo? Agora, você vai verificar uma temperatura, diz que está 37 graus, 37,8 graus Celsius. Aí você não contou a temperatura, você mediu. Aí esse valor da medição pode ser um valor inteiro, né? Pode ser um número real. Aliás, um número natural pode ser inteiro e pode ser também fracionado, né? Certo? Agora, quando você está contando, não, é só número inteiro. E quando você está medindo, pode ser inteiro ou quebrado. Por exemplo, qual é a sua altura? 1,68 m, né? 1,68 m. Aqui eu estou medindo. Qual é a sua massa? 85,5 kg. Aqui eu estou medindo também. Não estou contando. Está entendendo? Então, grandeza é tudo que pode ser atribuído a uma unidade de medida, né? Ou um nome. E pode ser contado ou medido. Isso é a grandeza. Então, nós estamos falando aqui da grandeza alunos, que eu estou contando, e da grandeza massa, né, que eu estou botando aqui em quilograma. Mas vamos aqui às continhas. Então, 120 vezes x, 120x, igual a 8 vezes 150, ou 150 vezes 8. Aí, a ordem não importa, não. 150, né? Então, vamos fazer aqui 15 vezes 8. Depois a gente acrescenta esse zero. 5 vezes 8, 40. Bota o zero, leva 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Né? Aí acrescenta esse zero aqui, ó, que não tinha botado. Então dá 1.200. Então x é igual a 1.200 dividido por 120. Eita, vai dar uma coincidência. Bem bonzinho de dividir, ó. Né? Certo? Aí você pega aqui, ó, 120, né? 120 dividido por 12, está tranquilo aqui, ó. 12 por 12 é 1. 1 vezes 12, 12. Para 12, 0. Aqui, acrescenta esse 0. Então dá 10, né? Então ela vai passar de 8 kg para 10 kg. Agora, perceba o seguinte. Colocando essa setinha aqui, ó, do número menor, sempre coloca a setinha no sentido do menor para o maior. Aqui era 120, passou para 150. Aqui era 8, passou para 10. Certo? Quando os dois aumentam ou quando os dois diminuem, nós chamamos de razão diretamente proporcional. O crescimento ou decrescimento, ele é diretamente proporcional. À medida que um cresce, o outro também cresce. Então, à medida que um diminui, o outro também diminui. Vamos ver mais um exemplo, né, de grandeza diretamente proporcional e depois a gente vê outros com inversamente proporcional. Bom, vamos ver aqui um exemplo em que o valor diminui, né? É diretamente proporcional, mas diminuindo. Então, imagine aqui que você alguém vai fazer uma viagem numa moto e essa viagem ela dá 140 quilômetros, né? E a pessoa percebeu que com 140 quilômetros ela gastou 5 litros de combustível. Então, está aqui as grandezas, ó, distância. A grandeza não é quilômetro, a grandeza é distância, distância dada em quilômetro. E aqui a grandeza não é gasolina, a grandeza é volume, né, dado em litros, certo? Volume dado em litros. Capacidade, né? Capacidade aqui dada em litros. Então, se para 140 km eu usei 5 litros, para 56 km eu vou precisar de quantos litros? Agora, assim também, ó, você pode fazer, por exemplo, dessa forma, ó, 140 está para 5, assim como 56 está para x. Você pode colocar desse jeito, não tem problema. 140 está para 5, assim como 56 está para x. Não, a forma de colocar aqui, de todas essas duas formas, está correta, certo?
A gente pode fazer assim, botar ao lado ou sobre, né? Vamos fazer aqui. Então, 140 vezes x, 140x, igual a 56 vezes 5. 56 vezes 5. 56 vezes 5 aqui. 6 vezes 5 é 30, bota 0, leva 3. 5 vezes 5, 25, 3, 28. 280, né? Então, 140x é igual a 280. Portanto, x é igual a 280 dividido por 140. Dividindo 28 por 14 dá 2. Então, pessoal, essa viagem de 56 km vai levar 2 litros de gasolina. Ó, diminuiu o espaço, né? Diminuiu aqui a quilometragem, diminuiu o consumo também. Então, ela é o quê? Diretamente proporcional. Só que um diminuiu e o outro também diminuiu. Pode ser aumentando ou diminuindo. Agora vamos ver dois exemplos inversamente proporcional para ver como é que fica. Bom, vamos ver aqui na nossa regra de 3 simples, inversamente proporcional. Uma grandeza aumenta e a outra diminui nas mesmas proporções. Então veja bem, aqui o problema que eu imaginei aqui é o seguinte. Imagine que todos os dias você vai você faz um deslocamento de uma cidade para outra e você costuma viajar a 80 km por hora. E viajando uma média de 80 km por hora, você leva 45 minutos. O tempo aqui, tempo é dado em minutos. 45 minutos em média, todo dia para fazer esse percurso. Agora, se você aumentar essa velocidade, em quanto tempo você vai fazer esse percurso? Se você aumentar a velocidade média de 80 para 100, é claro que aumentando a velocidade, o que acontece com o tempo é que diminui, tá certo? Então, vamos fazer aqui a orientação da seta. A seta é sempre do maior para o menor. Então, do maior para o menor está apontando, ó, de baixo para cima, ó, do maior para o menor, certo? Do 100 para o 80, né? Aí o que acontece? Eu tenho 45. Se eu tenho 45 quilômetros, 45 minutos, então eu vou fazer em menos tempo. Aumentou a minha velocidade, vai diminuir o meu tempo. Se vai diminuir o meu tempo, né? Então eu vou apontar aqui também do menor para o maior, certo? Aumentando aqui, ó. Aqui eu botei a seta do maior para o menor. Não é do maior para o menor, é do menor para o maior. Botei a seta aqui na posição trocada. Pronto, do menor para o maior. Vamos usar sempre assim, do menor para o maior. Então, o que acontece aqui? Se 45 leva 45 minutos a 80 km, a 100 km por hora vai levar menos tempo, né? Então, olha a setinha aqui, ó, vai levar menos tempo, então é do menor para o maior. Percebam que a posição da seta, se eu obedecer essa regra, apontando do menor para o maior, as setas ficaram com o sinal invertido, certo? E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma dessas colunas e inverter para que fiquem com o sentido da seta do mesmo jeito, com o mesmo sentido. Então pode ser a primeira coluna ou pode ser a segunda, não importa. Vamos inverter aqui a primeira coluna. Em vez de botar 45 sobre x, vamos botar x sobre 45. Ó, sobre 45. Então, o x está para 45, assim como 80 está para 100. Agora sim, ó, se eu invertir aqui, a seta aponta para baixo, do menor para o maior, e a seta aqui também aponta para baixo, ó, do menor para o maior. É importante você se ligar nisso. Todas as vezes que a regra de 3 for inversamente proporcional, você tem que fazer a inversão do sentido, senão dá errado, viu? Então vamos lá, x vezes 100, eu vou ter 100x,
né? Igual a 80 vezes 45. Vou fazer aqui 45 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Bota o 0, leva 4. 8 vezes 4 dá 32. 32, 4, 36. 36, acrescenta esse 0 aqui, ó, que eu não botei, né? Então, dá 3.600. X, 3.600. Pronto. Então, x é igual a 3.600 dividido por 100. Tá bem fácil de fazer, né? Divide por 100 em cima, por 100 embaixo, vai ser 36. Pronto, pessoal. Se eu aumentar a minha velocidade de 80 km por hora para 100 km por hora, eu vou fazer esse percurso não mais em 45 minutos, mas em 36 minutos. Tá certo? 36 minutos. Isso é grandeza inversamente proporcional. A proporção que um aumenta, o outro diminui. Vamos fazer mais um exemplo para nós começarmos a nossa aulinha de porcentagem, viu? Pronto, probleminha que nós vamos trabalhar aqui, o último aqui é esse, inversamente proporcional. E olha que nós estamos só em regra de 3 simples, né? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar alguns exemplos de regra de 3 composta, né? Aí já vai ter mais uma coluna aqui do lado, certo? Por enquanto, vamos deixar nesse aqui. Então, é isso aí. Imagine que uma determinada obra vai ser construída e 5 pedreiros trabalhando, claro, os pedreiros lá com as suas equipes, né, seus serventes. 5 pedreiros conseguem construir essa obra em 15 dias, certo? Aí a pergunta é a seguinte: quantos dias serão necessários se diminuir os pedreiros aqui para 3, né? A equipe for diminuída, vai levar quantos dias? Então é o seguinte, diminuir o pedreiro aumenta os dias. Tá vendo como é inversamente proporcional, né? Então aumentou o pedreiro, diminui os dias. Da mesma forma que se eu tivesse aumentado os pedreiros, quem ia diminuir era o tempo, né? Pois bem, então, sempre apontando do menor para o maior, né? O menor para o maior. O que acontece aqui? Se eu diminuir os pedreiros, aí os dias aumentam, né? Quem vai ficar grande é aqui, ó, no X, o dia vai aumentar. Então, se vai aumentar, eu aponto do menor para o maior. Percebe que está seta invertida? Antes de fazer a multiplicação cruzada, eu vou ter que fazer a inversão de uma dessas colunas. Vou fazer a inversão agora desse lado aqui. Vou botar 3 sobre 5. Ó. Estava 5 sobre 3, vou botar 3 sobre 5. E o outro, ó, agora a seta aponta para baixo, ó, do menor para o maior. E o outro permanece do jeito que está. 15 está para x. Beleza? Agora sim. 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 15, 75, né? 5 vezes 15, 75. Fazer logo direto aqui. Então, x é igual a 75 dividido por 3. X é igual a 25. Pronto. Então, uma obra que levaria 15 dias para ser construída com 5 pedreiros, se eu diminuir para 3 pedreiros, vai levar 25 dias. Diminuir os pedreiros, aumentou o tempo. Então, isso é regra de 3, inversamente proporcional, somente para vocês relembrarem aí, né, do ensino fundamental. Beleza? Agora sim, nós vamos começar a nossa porcentagem para poder a gente estar bem embasado para trabalhar os problemas de matemática financeira, tá certo? Porque lá em porcentagem tem muita regra de 3. Algumas situações precisam de regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Bom, nós já estamos aqui a 29 minutos. Vamos deixar aqui o vídeo com uns 35, né? Então, matemática financeira, introdução aqui. Considere os seguintes problemas. Se um consumidor atrasa o pagamento de uma conta telefônica em 5 dias, que valor ele deverá pagar, considerando a multa e a incidência de juros devido ao atraso? Se um trabalhador reservar mensalmente uma pequena parcela de seu salário para aplicar
em uma caderneta de poupança, é possível estimar o valor dessa reserva financeira depois de um ano. Se um poupador deposita certa quantia na caderneta de poupança, como é corrigido mês a mês o saldo dessa poupança? É possível saber por quanto tempo o poupador deve manter o seu dinheiro nessa poupança a fim de resgatar o dobro da quantia aplicada? Se um consumidor optar por comprar uma geladeira em duas parcelas fixas, uma no ato e a outra em 30 dias, de R$ 600 cada uma, quanto por cento pagará de juros, considerando que o preço à vista do aparelho é de 1.100, né? Então, pessoal, vamos ver mais um outro exemplo aqui. Se em um financiamento um automóvel é vendido em 12 parcelas iguais e mensais, sendo a primeira um mês após a compra de R$ 4.000 e a taxa de juros no financiamento é de 1,8% ao mês, qual seria o valor à vista desse automóvel? Essas e outras questões são estudadas pela matemática financeira, que aborda as diferentes modalidades de juros simples e compostos, os financiamentos, os mecanismos de correção de valores em investimentos financeiros e etc. Neste estudo, é importante retomar alguns conteúdos vistos em anos anteriores, entre eles a porcentagem, né? Como eu falei. E olha que antes da porcentagem a gente já viu aqui foi razão e proporção, né? Então, pessoal, é isso. É um assunto muito, muito interessante, matemática financeira, principalmente aqui até a porcentagem mesmo, né? Imagine, às vezes eu até costumo dizer para os meus alunos, se você faz uma compra e a compra foi R$ 100, aliás, foi R$ 95, você deu uma cédula de 100 e você fica esperando pelo seu troco, R$ 5. Se o rapaz, ou a pessoa lá, o vendedor, só lhe der R$ 3, você vai dizer, não é R$ 3, tem que ser 5, eu lhe dei 100, o valor da mercadoria é 95, você tem que me devolver 5. Você só está me devendo 3, só está me devolvendo 3, está faltando 2. Você vai gerar ali um questionamento, porque está faltando 2. Já quando nós temos aí um desconto em alguns produtos, tem loja aí que faz do jeito que quer, né? Às vezes há um desconto de tantos por cento, que pode até representar R$ 200 ou mais, e a pessoa faz a compra, não tem aquele desconto real e não questiona porque não entende. Então, nós vamos acabar, se tiver quem tem as dúvidas, vai acabar com essas dúvidas após o estudo de matemática financeira. Tá certo? Então, a gente vai ver diversas situações, problemas do dia a dia que envolvem a matemática financeira, principalmente aqui a porcentagem, e a gente não sabe, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Imagine que sua conta de energia, vamos falar aqui um exemplo rápido de aumento e de diminuição. Imagine que no mês passado a sua conta de energia foi de R$ 85, no mês passado. Aí quando foi nesse mês, veio 120 e você se assustou, né? R$ 85 no mês passado, 120 agora. Aí você quer saber quantos por cento foi de aumento aqui? Só você dividir o valor atual, divide o valor atual pelo valor anterior. 120 dividido por 85. Vou fazer aqui a divisão rápida para não perder tempo. 120 dividido por 85. Então está dando aqui 1,41, aproximadamente 1,4117. Então a gente pode arredondar isso aqui para aproveitar só as duas casas decimais mesmo, né? Houve um aumento. Tudo que passa da vírgula, pessoal, aqui é o aumento. Esse 1 aqui é o meu 100%. Como se fosse
120 dividido por 120, né? Seria 100%, ó, 1. Mas aqui, veja que está passando de 1. O que passa de 1, as duas casas primeiras, né, depois da vírgula, é a minha porcentagem de aumento. Então, aumentou 41%. Agora vamos ver, por exemplo, ao contrário. Imagine que você tinha uma dívida qualquer de R$600. Você tinha uma dívida de R$600. E aí a pessoa lá, o credor, disse o seguinte: olha, se você me pagar hoje ainda essa dívida, eu recebo até 450, tá bom. Me pague 450 que eu recebo, pelos 600. Aí qual era o valor anterior? 600. Qual é o valor atual que a pessoa está cobrando? 400. Então, aliás, 450. Então, você divide o valor atual, 450, pelo valor anterior, 600, né? Deixa eu dividir aqui. 450 dividido por 600. Olha só, vai dar igual. Tá ficando um pouquinho apertado aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá mais para cá. Pronto. Então, 450 dividido por 600 deu igual a 0,75. Ou seja, você só vai pagar 75% da dívida. Se você vai pagar 75%, o que está faltando para 100%? Está faltando 25%. Então, você ganhou um desconto de 25%. Ó, 25%. Que pode ser representado assim também, 25%, né? Ou ainda 0,25%, tá certo? 25%, 25%, 25%. Isso aqui tudo é representação de porcentagem. Pois bem, então são situações como essa que nós vamos ficar sabendo, vamos calcular direitinho, vamos aprender a calcular, tá certo, pessoal? Então, estamos aí há 37 minutos, vamos parando por aqui. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente dedica o nosso estudo exclusivamente aqui à porcentagem, certo? Vamos fazer algumas tarefas, fazer alguns exercícios, e aí sim a gente parte para juros simples, juro composto. Valeu, turma. Um abraço, tudo de bom. Por enquanto, fica sem a atividade. Beleza?